É isso aí. Tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é História Afro-Brasileira. É isso mesmo. Você hoje comigo vai estar pensando um pouquinho sobre esta importância desse ensino nas escolas e qual a sua contribuição para os movimentos negros que vêm surgindo ao longo dessa história. Fica comigo que a gente vai aprender um pouco sobre isso. É isso aí, eu sou a professora Francilúcia, estou convidando vocês a se inscrever no nosso canal e apertar o sininho e deixar aqui o seu like para que você possa partilhar um pouquinho desse conhecimento com outras pessoas. Hoje o nosso assunto é muito importante, é História e Cultura Afro-Brasileira. Vamos lá! Estamos aí diante de um tema muito interessante que é a história e cultura afro-brasileira. A gente viu que ao longo do tempo o ensino da história e a cultura afro-brasileira no Brasil ela foi sempre lembrada nessas aulas de história e o tema escravidão não deixa de ser colocado sempre como um auge, né? Então, no presente texto, no presente momento, nós vamos estar vendo que essa lei 10.639/de 2003 que alterou-se com a Lei 11.645, ela vai tornar obrigatório em todas as escolas particulares, públicas e todas as escolas de ensino fundamental até o médio, o ensino dessa disciplina. A primeira questão que nós temos que ver é sobre a palavra escravo, né? Ela sempre foi atribuída a pessoas em determinadas condições de trabalho. Portanto, não existiria o significado dessa palavra sem a palavra trabalho, sem a sua atribuição ou as condições para esse trabalho. Então, quando nós nos referimos lá na nossa sala, seja em qualquer lugar, sobre o escravo africano, nós, de forma bem equivocada, estamos trazendo esse tema para os nossos alunos, né? Porque ninguém é escravo, né? As pessoas foram e até são escravizadas ainda hoje. Então, o termo escravo, ele, além de naturalizar essa condição humana, que as pessoas nasceram para ser escravizadas, traz também a ideia de que escravo também é uma condição inerente, que nasceu do ser humano, e isso não é bem verdade, né? Então, ela possui um significado bem preconceituoso, é um significado bem pejorativo que a gente precisa desfazer, desmistificar e quebrar este paradigma, tá? Além disso, essa visão de que o negro africano aparece na condição de escravo, ele está sempre submisso, ela precisa ser mudada, ela precisa ser tratada de uma outra forma. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que perceber e perguntar: será se existe equidade racial? E o que será equidade racial? Se existem escravos? Se pessoas foram escravizadas, com certeza equidade racial não existe, que é justamente o direito que todos têm de exercerem os seus direitos. E por todos não terem os mesmos direitos, nós é que temos que trazer isso. E a lei 9.394 de 96, ela a princípio ela vai criar, dentro das leis de diretrizes e bases da educação, a necessidade do ensino público para todos, né? Diante dessa necessidade para todos, é sinal de que ninguém ou nem todos tinham esse direito. Porque é bem verdade que uma lei só existe na medida de que há uma necessidade para a criação dela, né? E depois, com o 96 para 2003, foram quase 10 anos para que outra lei pudesse obrigar, pudesse incluir o ensino de cultura afro-brasileira. Então, essa lei ela vai propor umas novas diretrizes para que o ensino curricular possa trazer essa temática mais a fundo para dentro das nossas escolas, né? Os professores devem trabalhar isso mostrando a contribuição e como se constituiu essa sociedade brasileira, porque ela é considerada como um sujeito histórico, não só por ser um ser vivo, mas porque fez parte da construção da história do povo brasileiro. Então, precisamos sim valorizar, precisamos sim trazer à tona para os nossos alunos a importância desses negros africanos. Então, na sequência, depois que essa lei obrigou
a esse currículo novo ser colocado nas escolas, veio e tornou obrigatório também o ensino da cultura indígena nas escolas públicas, porque assim como os africanos, indígenas também vai estar trazendo as suas grandes contribuições, né? Daí a necessidade do professor procurar trabalhar com essa grande diversidade que forma o povo brasileiro, que é tanto o povo indígena quanto africano, assim também como o europeu. Dentro disso, dentro dessa situação, ao longo dessa história, muitos movimentos negros vão surgindo para que esse direito à equidade possa ser respeitado. Né? O que a gente chama de MN é o nome genérico, é um conjunto de manifestações, diversos movimentos sociais afro-brasileiros que vão particularmente surgindo a partir da redemocratização depois da Segunda Guerra Mundial. Mas ela não surgiu fortemente desde aí. É muito mais além, vem muito mais antes, né? Então a gente vai estar vendo esse histórico acontecendo. Então, o que seria esse movimento? Um movimento genérico, dado ao conjunto de diversos movimentos sociais, particularmente surgidos a partir da redemocratização, como a gente havia falado. E esses movimentos vão envolver grupos negros, vão passar por toda a história do Brasil e desde muito antes do que a gente chama de abolição da escravidão. E é isso que a gente precisa perceber, o que vai acontecendo com relação a essas modificações, a esses movimentos. Então, esses movimentos eles vão envolver grupos negros, né, de pessoas que se envolvem. O principal objetivo é para libertar esses negros que são cativos. Cidadãos, pessoas que deveriam ser tratadas como pessoas, estavam sendo escravizadas. Então, os movimentos negros vão vir contra a injustiça, justamente porque não estava havendo a equidade racial. E aí a gente vai percebendo que, bem antes, né, da abolição da escravatura em 1888, esse movimento era quase que sempre clandestino. Além de serem clandestinos, eles vão ter um caráter radical, porque justamente o principal objetivo era libertar esses negros, visto que eles eram tratados como propriedade privada. Então houveram várias fugas, várias insurreições, várias revoltas, né? Além de causar muitos prejuízos, ameaçavam a ordem dos homens interessados na época. Eles vão ter uma violenta repressão, não somente por movimento da classe dos senhores, os senhores donos de escravos, os senhores das casas de engenho, mas também o próprio Estado e tudo que estava envolto aquela situação. Então, o que estava em jogo para esses que queriam continuação era o dinheiro, era o capitalismo. Dando sequência ao nosso estudo, nós vamos perceber que palavras geradoras, né, palavras-chave vão estar surgindo e a principal dela vai ser dentro da resistência negra. Essa resistência vem do verbo resistir, vem do fato da pessoa não suportar. Então, eu só fico em uma determinada situação se eu não me incomodar. Então, resistência é a palavra-chave desde o princípio que houve essa escravização. A palavra-chave aí vem de quilombo, né? Quilombagem. Vai ser um dos grandes movimentos que vão estar dentro desse movimento, que é de resistência. Tá? A principal forma de exteriorização desses movimentos contra a escravização, que vai durar durante séculos, 4 séculos praticamente, vai ser o que a gente vai chamar de quilombagem. Né? É a principal forma de exteriorizar o sentimento de resistir, de não suportar. Então, é um dos principais movimentos negros que vai surgir nesta época. Sendo assim, nós vamos estar vendo agora, questionando sobre esse grande período, né, que a quilombagem ela vai ser justamente isso. Quilombagem, um movimento de rebeldia permanente organizado pelos próprios escravos, que se verificou durante o escravismo brasileiro em todo o território nacional. Né? E a gente vai ver que esse movimento buscava provocar uma mudança social, né? Foi graças a esse movimento que houve uma força, um desgaste desse sistema que a gente chama de sistema escravista, que ficou aqui durante mais de 4 séculos praticamente, né? E isso esses movimentos modificou as estruturas do Brasil de uma forma social, de uma forma econômica e também militar. Isso influiu
influenciou muito o trabalho escravista que começou a entrar em crise, né? E a gente tem um grande historiador chamado Clóvis Moura, que ele vai trazer essa temática para nós como no sentido de lutar em favor da causa abolicionista. Então nós temos aí Zumbi dos Palmares, uma das principais figuras, um desses principais movimentos, a República de Palmares, que durou quase um século, né? A maioria dos movimentos dos quilombolas, eles não dispunham, não tinham meios para resistir ao longo do tempo, porque havia uma opressão, um aparelho repressor do Estado muito forte. Então, essa questão do movimento negro dentro, até que vem antes do que a gente chama de abolição, não foi o único. Havia outros movimentos que também estavam contra essa resistência. A gente conhece ele como bandoleirismo, né? Uma forma de guerrilha. Aí, bandoleirismo vem da palavra bandoleiro, né? Bandoleiro, a gente pode até se perguntar e questionar no nosso dicionário, que é aquele que pratica assaltos, aquele que pratica roubo, aquele que é considerado bandido, é chamado de bandoleiro. Então, existia esse movimento bandoleirismo, que eram formas desses povos atacarem os viajantes nas estradas, para que também fosse uma forma de resistência, né? E assim como o bandoleirismo, a quilombagem, esse movimento da formação desses quilombos para grandes fugas, né? É um movimento que vai anteceder o grande movimento liberal abolicionista, onde os próprios liberais, homens brancos, homens tidos como da sociedade que não era escravizada, já estavam começando a se movimentar. E aí ele é muito, muito bem colocado numa obra da dramaturgia muito boa, chamada de Cine a Moça, né? Então, esse movimento emancipacionista, a forma de lutar, né, como forma de resistir a essa opressão, à escravidão, buscava justamente essa alforria, essa emancipação dos escravos. Então, junto com esses movimentos que já se insurgiam entre os próprios negros que eram escravizados, começava a existir o movimento abolicionista, né? Enquanto a proposta começou a se difundir e a partir de meados da década de 80, de 1800, né? 1880 em diante, essa revolta escravista começou a se intensificar. E entre eles, houve uma problemática muito grande que só podia ser solucionada dentro da quilombagem com a resistência, com a violência, justamente porque não tinham pessoas para estar fazendo esse intermédio, esse diálogo. Sendo assim, nós vamos estar vendo agora uma cena do que vai ilustrar muito bem esse movimento liberal abolicionista que estava no princípio ainda de todo essa conversa sobre a emancipação do povo. Segundo que a gente vem estudando, Cine a Moça, ele vai representar justamente essa obra romantizada que vai estar tratando sobre o movimento liberal abolicionista. Vamos estar observando as cenas. Sim, senhor. Isso, jeito. Obrigado, senhor. Trabalhou? Não tenho que me agradecer. Vamos, Fred. Diante dessa cena, a gente se pergunta: o escravo tinha como se negar a acompanhar o seu novo dono? E a gente vê que seguir seria a melhor e a mais forte ação que poderia acontecer.
Agora analise os sentimentos. Que sentimentos desperta em você essa cena? O que será que se passa no coração deste homem que está sendo levado para longe dos seus, mais uma vez, sem sua vontade? E aí você observa como é que esse negro foi tratado ao ser entregue para o senhor Rodolfo. Não vende. Eu vou ficar. Manda logo. Eu sou um escravo. Eu sou seu dono, estou mandando. Subora, garoto. E o que leva o ser humano a tratar o outro como uma mercadoria? Por que que esse homem negro ficou tão admirado ao ser convidado a subir na garupa do cavalo? Por que será que esse novo dono jogou as trouxas de roupa do homem negro? O que estaria por trás desta cena? Né? O que estaria por trás desta manifestação? Que movimento estaria começando com essas boas intenções de levar o escravo a cavalo? Então, são temáticas que a gente vai vendo que ao longo do tempo vão dando início ao que nós chamamos de movimento liberal abolicionista. Pessoas ligadas à elite que deveriam estar juntando-se pela causa para o fim da escravidão. Então, nós vamos estar vendo que além desses movimentos, após a abolição da escravidão com a princesa Isabel, existia um outro movimento também chamado de movimento isabelismo. E é justamente esse movimento isabelismo que vai estar dando início a aquela homenagem irreal, né, à pessoa da princesa Isabel, onde ela vai ser intitulada como redentora, como aquela que foi a bondosa, a mulher de bondade, a mulher que trouxe a liberdade, né? Então, o principal precursor deste movimento isabelismo, né, que vai estar aproveitando-se dessa movimentação contra a monarquia, vai ser José do Patrocínio. Ele vai ser justamente o homem responsável por organizar um movimento. E aí vai culminar justamente com pega final da Guerra do Paraguai, onde uma guarda negra vai ser formada, uma espécie de tropa de choque, composta principalmente de escravos e ex-escravos alforriados que vão para a guerra na esperança de receber a alforria na volta e quando passa a voltar, vê a esperança de ter seu sonho de liberdade para sua família também. Então, o movimento isabelismo ele vai estar justamente se juntando à causa que é a favor da permanência da monarquia. Mas esse movimento se enfraquece, né? A finalidade dele era dissolver os comícios republicanos à força, mas isso vai ser, após a proclamação da República, isso vai ser colocado em xeque e aí ao final tudo acaba, né? José do Patrocínio acaba se juntando ao lado vencedor e essa guarda negra, ela vai ser dissolvida. Então, da revolta à resistência pacífica, esses movimentos de resistência, elas vão com o tempo passando a ter características de pacifismo, mas não foi a última manifestação a que nós vimos, né? Com o fim desse império, em 1889, várias revoltas vão se surgir, a primeira delas vai ser a revolta da Chibata, em 1910, onde, através da revolta da Armada, Cândido conseguiu fazer com que a Marinha da Guerra do Brasil deixasse de aplicar penas severas aos açoites dos marujos, né? E aí a gente vê que, apesar dessa vitória,
e de muitas outras promessas de anistiar, o movimento vai se exterminar. Então, a revolta da Chibata, ela foi praticamente essa última rebelião do negro, essa última rebelião negra organizada e armada ocorrida no Brasil, né? Mas daí para frente, vários grupos negros passaram a buscar outras formas de resistência, porém de forma mais pacífica, de forma mais coerente, usando a cultura, usando a sua religião, usando meios de difundir a contribuição para a sociedade brasileira como forma de resistir. Então, usar a cultura, usar a religião, usar a música, usar a dança, ela desempenha um papel muito mais forte, muito mais, como se diz, muito mais com foco naquilo que se quer relativamente com que as pessoas identifiquem o negro como um contribuinte e não como uma ameaça, né? Então, como práticas que não ocorrem no local, nem no vácuo social, praticamente, mas isso traz um alerta para que a gente possa fazer um afunilamento, afunilar o que realmente importa desses movimentos, né? Para que eles não se choquem com outros interesses, que é o que vem sofrendo com o tempo. A gente tem como exemplo aqui as escolas de samba, né? Que elas eram, desde o princípio, manifestações culturais, religiosas, que hoje em dia, essas manifestações espontâneas, como eram feitas antes, hoje no nosso presente século, elas se converteram num verdadeiro negócio, né? Lucrativo para todos os dirigentes, contando até com a proteção oficial do Estado. Visto que esse ano estamos num momento de pandemia, esta manifestação cultural não está acontecendo. Então é isso. Estamos então finalizando nossa aula. Eu convido você a deixar seu like, a compartilhar, se inscrever se não se inscreveu. E obrigado pela sua atenção. Estaremos próximas aulas trazendo a continuidade do histórico dos movimentos negros, agora sim, no século XX. Obrigado pela atenção. Até a próxima.